São Geraldo, então, meu amigão, né? Ele não nasceu santo, ele nasceu predestinado, mas ele foi livre para escolher ser santo ou não, para escolher as boas inclinações ou as más inclinações. Ele nasceu livre para escolher o céu que tinha escolhido ele ou para escolher a terra e o pecado. Muito bem. Ele tinha as más inclinações também, como nós. De se irar quando alguma coisa chateava, aborrecia ele. Da preguiça de fazer os serviços que lhe eram incômodos, custosos, né? Ele também sentiu, como todo adolescente e jovem normal, ele também sentiu, né, os impulsos da sensualidade. Mas o que fez São Geraldo não cometer nenhum pecado nunca contra Jesus? Ele, logo que um mau impulso surgia nele, ele atacava esse mau impulso. Primeiro, tirando os seus olhos do objeto da tentação. Então, se o demônio punha diante dele, por exemplo, né, no pensamento dele, uma imagem sensual, ele procurava não pensar naquilo e pensar em Deus, em Nossa Senhora, em meditar. E se o objeto era então uma pessoa de verdade, era um lugar, era uma coisa, era uma estampa de uma revista ou de um livro, de uma mulher numa pose sensual, o que é que ele fazia? Pegava aquela revista, pegava aquele livro, tacava fogo, tirava tudo quanto ele podia de perto dele que fomentasse a sensualidade. E se era em algum lugar público que ele não podia tirar, então por aquele lugar ele procurava evitar passar o quanto pudesse, ou se não tinha jeito, então ele desviava para outro lado, ou então se desconectava daquela imagem e lançava o seu olhar, o seu pensamento para Deus, para Nossa Senhora. Se era uma canção que lhe dava maus pensamentos, ele se afastava de quem estava cantando aquilo na hora. Se era uma tentação, por exemplo, uma má inclinação de preguiça, né? Desde pequeno a mãe dele mandava, né, ele fazer diversos serviços na casa, buscar água, porque na Itália, no tempo dele, não tinha água encanada que nem nós temos hoje em dia. Não tinha esses confortos. Essa mordomia toda só tem agora, na nossa época, de uns tempos para cá. Eu me lembro que quando eu era criança não tinha água encanada na minha casa, era água de poço. A gente tinha que lançar o balde lá embaixo, tirar a água. Se a gente estava com sede, eu tinha que pegar o balde, amarrar o balde na corda, né, girar aquela manivela, fazer o balde lá no fundo, subir o balde, tirar o balde, botar a água dentro do meu copo, e só aí que eu ia poder matar a minha sede. Depois, né, com o trabalho da minha mãe, já ficou mais moderno. Ela botou uma bomba elétrica em cima do poço. Aí era só ligar a chave, né, a bomba funcionava, saia água na torneira. E depois veio a água encanada. Mas na época de São Geraldo, não tinha água encanada, nem bomba. Ele tinha que buscar água lá no meio da praça da cidade. E vir com aquele balde pesado em cima do ombro para casa, para poder, né, dar água para a mãe dele fazer a comida. Se aquele balde ali já tinha acabado com a pasta, né, o espaguete, o minestrone, o cannelloni que a mãe dele tinha feito, como boa mama italiana, né? Se ele tivesse sede, tinha que correr de novo lá no meio da praça e buscar água. E quando ele tropeçava e caía com o balde, então a água se entornava. Tinha que voltar tudo de novo e buscar. Então, era uma coisa cansativa, chata de fazer. E quando a mãe dele mandava, e às vezes ele sentia a má inclinação da preguiça, mas eu já fui 2 vezes hoje buscar água, eu não vou mais não. Ele reprimia aquela má inclinação e ia, e pensava, não, Jesus, né, caminhando pelas estradas da Terra Santa, naqueles desertos escaldantes,
passou tanta sede procurando a minha salvação e a salvação das almas. E a sede que Jesus sentiu pregado na cruz, sem poder despregar as mãos para poder beber um copo d'água, sem que ninguém lhe desse uma gota d'água, sem que nem a sua mãe pudesse lhe dar um copo d'água. E ainda por cima, pegaram e ainda deram a ele fel, vinagre, ao invés de água. Então eu aqui estou com preguiça de fazer isso para minha mãe? Ah, não. Se eu fizer isso, eu não mereço mais olhar para o céu. Então eu vou. E assim é que ele ia vencendo, pouco a pouco, a sua natureza humana, né? Que tinha as mesmas más inclinações que nós. Ele, mesmo antes de entrar para o convento, era muito conhecido na sua cidade pela sua grande caridade. E em Muro Lucano, todo mundo conhecia o Geraldo, que era bom porque não podia ver um pobre, né, não podia saber de uma pessoa necessitada, e ele ia lá lavar os doentes que não podiam se levantar para tomar banho, né, limpá-los. E quem já cuidou de pessoas doentes acamadas adultas sabe que é um serviço heróico você cuidar de uma pessoa que faz as suas necessidades na roupa, né? Tem que ter muito estômago, coragem, né, para você encarar. E ele ia com muito amor e fazia tudo aquilo. E São Geraldo era extremamente obediente. Santa Marcelina disse hoje que o verdadeiro santo se reconhece pela obediência. Ele faz aquilo que Deus e Nossa Senhora mandam, ou que o legítimo representante deles manda, sem questionar e sem demorar. Por isso que essa geração má dos tempos de hoje, não vai ter muitos santos, porque Nossa Senhora veio do céu à terra dar as suas mensagens e o povo desse tempo, dessa geração, não obedece. Por isso que não vai ter muitos santos nessa geração. Exceto, né, claro, aqueles que com docilidade obedecem às ordens que vêm do céu por meio dos Sagrados Corações Unidos nas aparições prontamente. E São Geraldo era obedientíssimo. O seu superior não precisava nem ter ele na sua presença. Bastava ele transmitir a ordem em pensamento e São Geraldo à distância obedecia. Ele, uma vez, estava numa cidade distante do convento dele em Mater Domini. O superior mandou, né, São Geraldo voltar no mesmo dia para casa. Ele sabia que a noite estava caindo, era meio perigoso. Mas, como ele punha sempre a obediência em primeiro lugar, foi. E o demônio, que já tinha perdido muitas almas, né, para São Geraldo, devido à sua pregação, devido à sua santidade, os seus exemplos, devido a tudo aquilo que ele fazia, transmitindo o amor de Deus para as almas, o demônio preparou uma cilada para ele. São Geraldo ia indo, montado no seu cavalo chamado Raposo, que era o seu companheiro inseparável de viagens. E quem é que São Geraldo encontra bem no meio do caminho? O demônio. Em pessoa, né, que escarnecendo dele e em tom ameaçador, disse: seu fedelho, você me roubou muitas almas com as suas orações, com os seus conselhos, com as suas prédicas, com a sua santidade. Mas hoje vou me vingar, vou dar cabo da sua raça. E São Geraldo, que tinha uma fé, uma confiança inabalável em Deus e Nossa Senhora, disse, ele tinha autoridade para fazer isso porque era santo. Disse, em nome da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora eu te ordeno, você não só não me fará nenhum mal, como também estás obrigado a me levar são e salvo no meio desses precipícios e dessas montanhas, até o meu convento em Mater Domini, são e salvo. E o demônio, constrangido
pela autoridade, né, da voz dele, da santidade dele, dos merecimentos dele e da graça de Deus que estava nele, foi obrigado a escoltar São Geraldo com o seu cavalo, são e salvo, até o seu convento. E ele chegou lá no mesmo dia que o superior mandou e se apresentou diante dele. Estou aqui para cumprir as ordens do Senhor. Ele era profundamente também, né, amante de Nossa Senhora. Todo mundo ficou encantado quando nesses últimos domingos eu contei, né, que São Geraldo foi conhecido como o homem, o santo que brincou com Deus. Por quê? Porque desde quando ele era pequenininho, com 6, 7 anos de idade, ele já gostava de ir para uma pequena capela que havia perto da sua casa e lá se internava em profunda oração. E mesmo com tenra idade, a sua união com Deus, com Nossa Senhora, já era tão grande que Nossa Senhora, a imagem do altar, ficava viva e dava o menino Jesus para São Geraldo brincar com ele. E enquanto isso, Nossa Senhora, La Madonna, como ele dizia, ficava olhando comprazida. Aí vocês estão vendo a imagem, olha que bonitinho. Nossa Senhora dava o menino Jesus para São Geraldo brincar. E ela e o menino Jesus davam um pãozinho misterioso para São Geraldo, que ninguém nunca conseguiu direito descobrir que pão que era esse e por que o menino Jesus e Nossa Senhora lhe davam este pão. E São Geraldo, enquanto brincava com o menino Jesus, conversavam sobre as coisas do céu, sobre a santidade, sobre o amor de Deus. E um dia, né, e sempre ele chegava, voltava em casa, e com um pãozinho na mão. E a sua mãe, Mama Benedetta, perguntava para ele quem lhe tinha dado aquele pão. E ele dizia: foi uma senhora muito bela e muito nobre que me deu. E um dia, Mama Benedetta seguiu São Geraldo e, quase morrendo do coração, viu Nossa Senhora ficando viva no altar, dando o menino Jesus para o seu filho brincar com ele e lhe entregando um pãozinho. Então ela finalmente descobriu, né, de onde veio aquele pãozinho, de onde vinham os pãezinhos que ele chegava todo dia em casa levando consigo, e até depois, no processo da beatificação dele, Mama Benedetta, em pessoa, foi quem contou, né, tudo que ela via na pequena capelinha de Capodigiano, onde a imagem de Nossa Senhora se tornava viva e o menino Jesus brincava com seu próprio filho. E ele, desde a sua mocidade, né, cresceu com uma grande santidade, uma grande virtude da fortaleza. O pai de São Geraldo era alfaiate, morreu muito jovem. E São Geraldo, para ajudar a mãe e as irmãs, ele, né, se inscreveu, né, entrou para aprender alfaiataria com outro alfaiate da sua cidade. Vejam que ele era o irmão mais novo de todos. Ele poderia ter pensado: as minhas irmãs mais velhas que trabalhem e sustentem a minha mãe, e eu que sou mais novo fico em casa. Pensou: minha pobre mãe é viúva, preciso ajudá-la. E eu não posso também deixar o fardo todo nos ombros das minhas irmãs. Elas vão precisar juntar o seu dote para casar, porque naquela época também a moça que não tinha dote não casava com ninguém. Morria, né, sozinha. Para ser freira precisava do dote, para casar precisava do dote. Era costume do mundo na época. Então a moça que não fizesse seu pé de meia e não tivesse o dote para entregar para o marido, não casava. Então ele pensava: minhas irmãs querem casar, precisam trabalhar para juntar o seu dote. Eu não posso agora
deixar tudo com elas, eu também tenho que ajudar. Então ele foi aprender alfaiataria para ajudar sua mãe. E foi muito bom, porque exatamente como tudo que São João Bosco, né, no filme de hoje, aprendeu ferraria, alfaiataria também, né, costurar, noções de mecânica da época, né, foi tudo muito útil para depois ele ensinar isso aos jovens, né, no seu oratório. Também São Geraldo, a alfaiataria dele serviu muito, porque depois no convento de Mater Domini, quem é que era que costurava, né, os hábitos dos outros irmãos redentoristas? São Geraldo. Quem é que remendava? São Geraldo. Quem é que fazia as toalhas, os bordados, as cortinas da capela do convento de Mater Domini? São Geraldo. Porque ele ajudava a sua mãe a fazer comida, aprendeu a cozinhar. E no convento foi muito útil, porque quando ele também foi designado para a cozinha, quando chegou lá, não ficou olhando lá para as panelas, assim, sem saber o que fazer. Sabia muito bem fazer e fazer comida gostosa, ensinando que tudo o que você aprende na sua adolescência e juventude vai te servir em um momento ou outro ao longo da sua vida adulta. E, portanto, não tem essa história, não. Quem cozinha aqui é minha mãe, panela não é comigo. Tem que aprender sim. Costurar é para mulher. Vai aprender sim. Que nem São Geraldo aprendeu. Para depois, um dia que você precisar fazer uma roupa para você, ou para os outros, ou consertar uma roupa sua, você saber. Né? Não, é mecânica, elétrica, eletrônica. Eu tenho certeza que se São Geraldo vivesse no nosso tempo, ele iria aprender elétrica, eletrônica, não ia precisar de ninguém para trocar as lâmpadas do convento, da capela, fazer uma instalação no convento dele, ou mexer em equipamentos eletrônicos. Tenho certeza que se ele vivesse no tempo de hoje e soubesse que tinha, ele iria procurar aprender, né, também a mexer no computador para divulgar as coisas de Deus, de Nossa Senhora, a fazer filmes, etc, etc, etc. Que ele não ia ser um moço desses assim, não, mas eu quero entrar no convento, mas é só para ficar rezando, ou só para ficar conversando com os outros irmãos, assim, passando tempo, porque a minha vida lá fora era muito ruim, era muito dura, era muito difícil, então eu quero ir para o convento de férias, para sair do mundo, que o mundo é muito difícil de viver. São Geraldo não entrou no convento porque o mundo era muito duro para ele. Ele entrou no convento, aliás, como ele mesmo falou, eu quero ser o servo de todos lá dentro. Se vocês virem que eu não sirvo para nada, então me recolham pelo menos como um faxineiro. E foi assim que ele conquistou o coração do superior redentorista. Então o superior foi vencido por aquela humildade, ao mesmo tempo por aquela sede, né, de se consagrar a Deus para servir a Deus e não se servir da casa de Deus. Então o superior deixou. E lá dentro, que surpresa para todo mundo. Sabia fazer tudo. Comida, alfaiataria, sabia organizar todo o convento. O convento virou um brinco. A capela, então, nossa, não tinha um pozinho. Todo dia ele ia lá com a vassoura, com o espanador, com o pano de chão, limpava tudo. Não deixava criar uma teia de aranha, não deixava assentar um pó no altar ou em Nossa Senhora, né? Organizava as roupas de todo mundo. Tinham os noviços, quando depois ele já tinha feito os votos, né? Depois tinha os novos noviços, ele fazia todo mundo, né? Caminhar em ordem lá dentro do convento, todo mundo organizado, limpo, estudando direitinho, fazendo suas tarefas direitinho, não deixava nada, né, virar desordem. Por fim também, né, São Geraldo, como eu estava falando, na alfaiataria onde ele entrou para trabalhar quando era jovem, ele não foi
bem tratado, não. O dono até que respeitava ele, gostava dele. Mas quando o dono saía, o encarregado chutava ele, batia nele, humilhava ele, né? Zombava dele, porque o modo santo como São Geraldo vivia era uma contínua recriminação da má vida que ele levava. Então ele tinha que agredir São Geraldo, atacar São Geraldo, porque por dentro a consciência dele não deixava ele em paz, né? São Geraldo era um sinal, era uma luz que punha às claras as trevas da alma dele. Então ele tinha que atacar São Geraldo, senão não estava bom. E São Geraldo suportou tudo durante uns 6 ou 7 anos a fio, né? Com muita paciência, com muito amor, e por fim, quando o dono da alfaiataria descobriu o que o encarregado fazia com ele, mandou aquele homem bruto embora e perguntou para São Geraldo: por que você não se defendeu? Por que você não falou? Ele disse: porque eu quis imitar Nosso Senhor, que nem São Domingos Sávio, né? Eu quis imitar Nosso Senhor, que diante de Pilatos, quando acusado, também não se defendeu, não se justificou. E aguentou firme 6, 8 anos, mostrando que o verdadeiro santo aguenta firme. É duro? É duro. Para São Geraldo também não foi fácil. O céu ele conquistou com violência. São Geraldo foi violento. Conquistou o céu fazendo violência a si mesmo, violência à sua natureza, suportando, né, contrariedades extremas, fazendo o máximo de violência com a sua paciência para ele não perder a coroa da vida eterna. Porque ele sabia, se eu perder, outro vem e toma a minha coroa. Então eu vou aguentar firme, firme. E depois, quando ele saiu daquela alfaiataria, foi trabalhar justamente na casa de um bispo que todo mundo execrava, porque o homem era de um temperamento, de um gênio terrível. Ninguém aguentava o bispo. Era enjoado, era luxento, era teimoso, era ranzinza, rabugento, temperamental, gritão, né? Ninguém aguentava trabalhando na casa daquele homem. E São Geraldo foi justamente lá ser tipo o mordomo, né, da casa do homem. Tinha que dar tudo certinho, do jeito como queria, na hora que ele queria. Se ele dobrasse uma roupinha assim de um jeito diferente, pronto, já vinha o bispo e xingava ele de um monte de nome feio, e praguejava e amaldiçoava e esconjurava. E São Geraldo ali fazendo violência àquele homem, mas violência com a paciência dele, sendo paciente, sendo paciente. Por fim das contas, até o bispo se rendeu diante de São Geraldo. E antes de morrer, pediu perdão para São Geraldo por ter tratado tão mal ele, por ter sido tão grosseiro, por ter sido tão ranzinza, rabugento, temperamental, genioso, mandão, e São Geraldo acabou triunfando. E mesmo dentro do convento, não era um mar de rosas, não. Havia pessoas, irmãos lá, que não gostavam muito do jeito de São Geraldo. Uns achavam que ele trabalhava demais porque ele queria mostrar para os outros que ele era, né, mostrar serviço para os outros, que ele queria aparecer, né? Outros achavam que ele rezava demais, porque às vezes, né, ele arrumava a capela, tudo do convento, ia saindo, né, se despedia assim de Jesus no altar, e aí Jesus pegava São Geraldo, atraía São Geraldo, né? E São Geraldo ficava ali, às vezes, em êxtase, em oração profunda, diante do tabernáculo, horas e horas e horas e horas, né? E até um dia, o médico do convento viu São Geraldo, né, desviando assim um pouco da capela, de cabeça baixa, e perguntou: irmão Geraldo, o que o senhor está fazendo? Aí ele disse assim: é que eu não posso olhar muito para ele lá, porque ontem
eu fiz isso e ele me prendeu lá muito tempo. E eu tenho que ir fazer o jantar do convento. Outras vezes, né, São Geraldo fazia aquelas vigílias, né, de oração longas. Antes já de entrar no convento, ele tinha cilício, né, usava cilício na cintura, tinha também uns chicotinhos com os quais ele se disciplinava, né, se flagelava até sair sangue, né. Não digo que nós hoje em dia consigamos imitar essas duríssimas penitências que ele fazia, mas pelo menos os pequenos sacrifícios, né? Deixar um docinho aqui, né? Um alimentozinho ali que a gente gosta, isso eu tenho certeza que a gente tem condição de fazer e que não mata ninguém, né? E São Geraldo fazia aquelas penitências muito duras, usava às vezes uma coroa de espinhos, tudo para reviver a paixão de Jesus. Todo mundo ficava, quem viu ele fazendo isso, né? Essas penitências ele não fazia em público, nem na casa dele também, porque ele sabia que na hora, né, a família ia achar que ele estava louco. Então, ele tinha juízo também, né? Ele fazia essas penitências, mas aonde? Numa caverna, fora da cidade dele, escondido, onde às vezes só tinha um ou outro amigo que tinha o mesmo grau de fé que ele e que fazia as mesmas penitências que ele. Na frente da mãe, das irmãs, dos vizinhos, ele não ia fazer isso, porque senão eles iam dizer o quê? Está louco. E daí, ao invés de ir para o convento, ele ia para o manicômio. Então, São Geraldo tinha muito juízo, né? Ele tinha muita fé, mas ele não era um fanático doido. Ele tinha juízo, né? E sabia muito bem diante de quem fazer certas coisas e diante de quem não fazê-las. Então, ele nos ensina com isso também, né? Que a fé é equilibrada. O santo, ele é equilibrado. O que é que difere o santo do fanático doido? Uma linha muito tênue, porque os dois parecem muito iguaizinhos. A diferença é que o santo faz as suas penitências para Deus ver. O fanático faz para o mundo ver. E por isso que ele se dá mal. Que Deus deixa que o povo caia de pau nele mesmo e mete ele no manicômio, a família tranca no hospício. Por quê? Porque ele não queria fazer aquilo tanto para agradar a Deus, mas para ser louvado pelos homens. O que move um e outro é isso. A diferença é essa. O santo faz as coisas em segredo para Deus. E quanto mais em segredo ele faz, mais Deus revela. Porque depois que São Geraldo morreu, apareceram um monte de amigos dele que acompanhavam ele nas penitências e que contaram tudo, que ele fazia isso. Então, não adiantou nada ele esconder. Quanto mais ele tentou, mais Deus revelou. E o fanático, quanto mais quer mostrar para o mundo que ele é um santo ou alguém muito forte, cheio de fé, de virtude, tudo de penitência, mais Deus faz com que as pessoas olhem para eles, entendeu? Com repulsa. E São Geraldo fazia, portanto, essas penitências muito duras, né? Se flagelava, se disciplinava. E então, quando ele ia diante do sacrário, abrasado de amor, depois daquelas penitências, rezar ainda até altas horas da noite, Jesus dizia assim para ele: Gerardo, mio pazzerello, que cosa ha fatto? Né? Geraldo, meu louquinho, que coisa você está fazendo? Que coisas anda fazendo? E ele então respondia: Gesù mio, amore mio, né? Tu que sei pazzo antes de me, ante me, né? Antes esqueci a palavra, não é anche, não, que anche é também. Prima de me. Muito obrigado, sabia, mas tinha esquecido. Gesù mio, amore mio, tu que sei pazzo prima de me. Jesus meu, amor meu, tu que foste, né, que és louco antes de mim, aceitaste ser coroado de espinhos por mim.
Aceitaste ser flagelado até não restar uma parte inteira do vosso corpo por mim. Aceitaste ser pregado na cruz com cravos horríveis por mim. E vens me chamar de louco, meu Jesus, só porque quero sofrer por vós, quero imitar-vos, quero carregar a cruz convosco, quero ser vosso cirineu, quero aliviar o peso da vossa cruz, salvando almas e pecadores com algumas penitenciazinhas. E Jesus dizia: Gerardo, tu sei pazzo, né? Geraldo, tu és mesmo louco, não tens remédio. E ele dizia: Jesus, foste vós que me deste o exemplo, agora não podes me rejeitar por causa disso. E Jesus ria. Então, isso mostra que Jesus tem um ótimo senso de humor, né, com os santos. E ele, no seu convento, né, não faltava a nenhuma obrigação, como eu disse, e tinha uma obediência tão estrita que os superiores tinham até que tomar cuidado com falar com ele. Um dia o superior disse assim, brincando para ele, né? Mas Geraldo, vê se mete lá dentro do forno do irmão padeiro e fica lá. E aí não é que ele foi mesmo? E o irmão padeiro acendendo fogo lá e ele lá dentro. Aí o outro toma um susto e fala: irmão Geraldo, o que o senhor está fazendo aí? O superior me mandou aqui estou. Até ele me mandar sair daqui, aqui fico. E aí o irmão padeiro foi correndo lá contar para o superior, e daí ele disse: nossa, mas a gente tem que mesmo tomar cuidado com esse irmão Geraldo, porque ele obedece à letra a tudo que a gente fala. E foi lá, e o fogo já pegando nele, e ele não se queimava, e o superior então disse: irmão Geraldo, sai daí para fora, e da próxima vez o senhor não obedeça tão estritamente tudo que eu falo. Não via que eu estava falando por falar, que eu estava brincando e tudo? E aí ele saiu, né, sem nenhum queimado de dentro do fogo, foi embora, né? O superior esperou ele sumir, e daí agradeceu a Deus: meu Deus, muito obrigado por ter me mandado um santo, um jovem tão santo como esse para a nossa congregação. E Santo Afonso gostava muito dele também, porque São Geraldo o estimava, o obedecia, ajudava, né, a obra de Santo Afonso de todas as formas que ele podia. E não entrou para a ordem de Santo Afonso para ser um peso a mais nas costas de Santo Afonso, mas para ser um cirineu que iria ajudar Santo Afonso a carregar a cruz, que por si só já era pesada, porque fundar uma congregação religiosa, mantê-la, impedir que ela se desorganize, que ela se relaxe, que ela se desuna, que ela se divida, e ainda prover o sustento para ela e o crescimento para todos os que forem entrando, não é tarefa para qualquer um. É uma coisa realmente para gigante. E só quem já fundou uma comunidade religiosa sabe o peso da responsabilidade de todo mundo que recai sobre o ombro do superior ou do fundador. E São Geraldo olhava para Santo Afonso e entendia isso como ninguém e pensava: eu não tenho direito de cobrar nada, eu não tenho direito de exigir nada dele. Eu estou aqui para ajudar ele, eu estou aqui para carregar a cruz com ele. É para isso que eu vim, não para ser um peso. Por isso que São Geraldo, tanto para Santo Afonso como para o superior do convento de Mater Domini, São Geraldo foi uma bênção, porque além de ser obedientíssimo, super dócil, pronto para tudo, São Geraldo ainda não foi um fardo nos ombros de ninguém. Todo mundo falava, parecia um anjo. Ele chegava, ao invés de trazer problemas para a gente, ele, pelo contrário, parecia que vinha trazer a solução. Era uma presença suave, leve, gostosa, que não cansava. Por quê? São Geraldo só vinha trazer o quê? Amor, ajuda, generosidade, seus préstimos, sua dedicação,
né? Então, por isso que ele conquistou também, né, muitíssimo profundamente a estima de Santo Afonso e de seus superiores. Não houve um superior que tivesse queixa dele, ou então que não dissesse que São Geraldo foi nos primeiros tempos da ordem de Santo Afonso o irmão mais santo, mais querido, mais amado de todos, porque ele era sempre sim e nunca não. Então, com a sua vida, São Geraldo, Santa Marcelina nos ensinam, né, que o verdadeiro amor, que o verdadeiro santo é aquele que prova o seu amor por obras. E a maior de todas elas que Deus quer de nós é a obediência. Por quê? Porque é a que mais nos custa. Deixar aquilo que a gente quer para fazer aquilo que Deus e Nossa Senhora querem, do jeito que eles querem. É isso que Deus quer de nós. É isso que mais nos custa e é por isso que Deus mais nos pede isso. E São Geraldo, né, ele era, já em Muro Lucano, quando ele era jovem, ele já era conhecido como louco. Os moleques bagunceiros da rua, quando viam ele chegando, né, sabiam que ele era aquele que ia para as grutas escondido, né, fazer penitência, que escalava a torre da igreja, gente, parecia um passarinho. A igreja estava fechada e ele, às vezes o pároco, né, pedia para ele buscar alguma coisa na igreja, o sacristão já tinha ido embora, a igreja estava fechada. E ele dizia, mas ele mandou, eu tenho que obedecer, né? E aí então ele trepava na igreja, subia lá na torre do sino, pulava lá dentro, pegava a determinada coisa que tinha que pegar, fazia todo o caminho inverso e ia embora, né? Às vezes ele pedia para o pároco da cidade dele, da igreja dele, deixar ele fazer vigília de oração na igreja à noite, que ficava vazia, deserta, ninguém rezava lá. E aí ele dizia, tudo bem, se o sacristão, né, te der a chave, você pode entrar e rezar. Ele ia atrás do sacristão, mas o sacristão falava, eu estou dormindo, eu não vou abrir a porta, não vou dar chave para ninguém. Então ele escalava a torre da igreja, pulava lá dentro e ficava lá quietinho, a noite, às vezes inteira, rezando. Quando as velhinhas, eram só as velhinhas que iam na igreja, né? Chegavam de manhã, às vezes, para rezar, lá estava São Geraldo, no seu lugarzinho, imóvel que nem uma estátua, né? Em adoração, em oração, e ninguém sabia que ele estava ali, porque ele não contava, não saía trombeteando para ninguém, né? E ele, portanto, era tido como louco, né? Uns o tinham como um louco de amor por Jesus, um santo. Já outros, né, tinham ele como um louco da cabeça mesmo, por rezar tanto, por amar tanto a Deus e desprezar, né, as alegrias do mundo, os divertimentos do mundo. Então, quando ele vinha chegando, os moleques já começavam a gritar, lá vem o doido, olha o doido. E atiravam pedras nele, jogavam ele no chão, davam pontapés na barriga, chutes. Você já pensou isso? Você ser chutado no meio da rua só porque você é de Jesus e de Nossa Senhora? Se fosse você suportaria? Não, né? Nem as contrariedades dentro da sua própria casa você não aceita e reclama? Na sua família, um parente falou uma coisinha assim, desagradável para você, você já pronto. Desaba, já não quer mais rezar. Se oração valesse, eu não tinha passado por essa. E Deus me faz sofrer e a minha vida é muito difícil. Já pensou se a sua vida fosse que nem a de São Geraldo? Que tinha que passar no meio daquelas pessoas que faziam esse tipo, né, de agressão a ele quase todo dia, né? E você não podia escapar daquilo porque era o caminho do seu trabalho e você tinha que ir. E em cidade pequena, não tem essa de, eu pego um outro ônibus, eu vou por uma outra avenida. É o mesmo caminho sempre. Porque aquelas cidadezinhas italianas, assim, pequenininha, aquelas rosinhas estreitinhas, só tem as mesmas rosinhas para passar. Então, ele não tinha como escapar daquelas pessoas que agrediam a ele, por causa do amor dele a Deus e a Nossa Senhora.
E vejam, ele sofreu tão mais do que nós, e nós por tão menos, já queremos desistir de Deus, de Nossa Senhora, da fé, da oração e abandonar tudo. E ele não fazia isso, porque ele sabia, se eu não perseverar, outro virá e roubará a coroa da vida eterna que Deus prepara para mim. Se eu não quiser a santidade, a salvação, Deus vai dar para outro. Porque Deus é assim. Ele chama a gente para Ele. Ele chama a gente à salvação, ao céu, à santidade, por um tempo. Mas se a gente recusa e não responde sim, Ele tira de nós a salvação e dá para outro que vai dar valor no amor dEle, nas graças dEle, na eleição, na predileção dEle. Quanta gente já perdeu a predestinação ao céu, a predileção que Deus tinha por eles, porque não prezaram o amor de Deus e a predileção de Deus acima de todas as coisas. Que essa desgraça nunca nos aconteça. E São Geraldo rezava muitos rosários. Quando se tornou jovem, decidiu. Ele já era todo de Jesus e de Maria. Ele sempre dizia que a sua noiva era Nossa Senhora. Aliás, no dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, não me lembro o ano agora, ele espontaneamente, no meio de todo mundo dentro da igreja, pediu a palavra e disse assim: diante de todos vocês, eu escolho a Virgem Maria Imaculada Conceição como minha celestial noiva, e não quero ter outro amor e nem dar o meu coração a mais ninguém que não seja ela. E disse que a igreja inteira ficou pasma, muda com aquilo que ele fez. E aí ele tirou uma aliança que ele tinha no bolso escondida, colocou uma no dedo dele e a outra no dedo da Imaculada Conceição. E disse: sou sposato della Madonna para sempre. Então, se ele já era todo de Deus e de Nossa Senhora, o que lhe faltava? Faltava ele fazer os votos de pobreza, obediência e castidade numa comunidade religiosa, para, digamos assim, sacramentar o seu sim. E ele então tentou em várias, e em todas ele foi rejeitado. E aquilo era um mistério, porque todo mundo sabia que ele era um compêndio de virtudes. E mesmo assim as ordens religiosas não aceitavam ele. Por fim, apareceu lá na cidade dele os redentoristas de Santo Afonso, pregando missões. Por vários dias ele pediu para eles aceitarem ele, e eles não queriam. No último dia, eles estavam indo embora da cidade para outra cidade. A mãe e as irmãs de São Geraldo trancaram ele dentro de casa, porque elas já sabiam que ele estava querendo ir embora com eles. E a mãe de Santo Afonso não queria deixar. Queria o filho com ela, na sua velhice. As outras filhas já tinham casado. Engraçado que as filhas ela não impediu de seguir o caminho dela. Só o que queria servir a Deus é que ela queria segurar. Ela era muito piedosa, boa católica, tudo. Mas nessa hora o apego natural foi mais forte. E aí, e as outras irmãs também, que esquisito, elas tiveram o direito de sair de casa, de casar, ter suas vidas. O irmão que queria servir a Deus tinha que ficar com a mãe, E São Geraldo, que amava a Deus e a Nossa Senhora sobre todas as coisas, disse: amo muito minha mãe, mas amo mais a Deus e a Nossa Senhora. E eles me querem com eles nessa congregação, e é por isso que eu vou. Deixou um bilhete escrito: estou fugindo, vou para me tornar santo, esquecei-me. E fugiu, pulou da janela, foi correndo atrás dos redentoristas, pediu para eles aceitarem ele, eles não queriam. Por fim, ele suplicou que o aceitassem, pelo menos como um empregado, um faxineiro do convento, e a humildade dele venceu eles e ele foi. E durante vários anos, lá no convento, ele foi um modelo exemplar de todas as virtudes.
ele era tão unido a Deus e era tão cheio de graça, tinha tantos merecimentos também diante de Deus, que ele fazia milagres estupendos. Tirava pragas das plantações só com o sinal da cruz. Ressuscitava cavalos, ressuscitava pessoas até mortas. Aliás, hoje também, a santidade de um jovenzinho lá nas Filipinas está sendo por fim reconhecida pela igreja depois de 340 e tantos anos que ele foi martirizado. E ele foi martirizado nas Filipinas, né, com 16, 17 anos, deu a sua vida por Cristo, e o milagre que fez com que a sua santidade fosse reconhecida foi justamente o de uma senhora que teve um derrame cerebral e seguido de parada cardíaca, estava morta. O médico era devoto desse santo, que eu esqueci agora o nome dele, minha memória falhou. O santo rezou para ele e imediatamente a mulher que estava morta teve óbito confirmado, voltou à vida. E São Geraldo fazia a mesma coisa, fazia até mortos ressuscitarem. Ele não era que nem os povos de hoje em dia, né? Que fica na TV gritando, né? Senhor Jesus, cura isso, cura aquilo outro, e faz aquele escarcéu, aquela gritaria de 2, 3 horas, e às vezes não tem cura nenhuma acontecendo ali, né? É só mais assim um frenesi, né? Que dá nas pessoas e não cura nada. Ele não, ele só com o sinal da cruz, né? As pessoas eram curadas. Ele um dia foi numa plantação que um homem pediu para ele ir lá e dar a bênção na plantação dele. Chegando lá, ele viu que o homem praguejava, blasfemava, bestemava, como se diz na Itália, né? Xingava a Deus, culpava a Deus, amaldiçoava a Deus pelas coisas que não davam certo. Aí ele disse para o homem assim, ó, sabe por que tem essas pragas desses ratos na sua lavoura? Porque você blasfema, porque você ofende a Deus com a sua boca. E as suas blasfêmias é que atraem esses castigos. Pare de blasfemar, ou então essas pragas nunca sairão da sua lavoura. Nunca você vai ter a bênção de Deus. O homem se arrependeu, prometeu que nunca mais ia blasfemar. São Geraldo fechou os olhos, fez uma breve oração, fez o sinal da cruz. Na mesma hora os ratos todos viraram a barriguinha para cima e ficaram mortos, morreram. E assim a plantação foi toda salva. Então olha, cuidado, hein? Às vezes as coisas vão mal na sua vida porque você blasfema, porque você joga a culpa em Deus das coisas que dão errado na sua vida. E aí você mesmo atrai as maldições para você. Outra vez, ele foi numa família, visitar uma família, cujo casal já tinha tido uns 4 ou 5 filhos e todos morriam. Nenhuma criança passava de 1 ano. E aí, estando lá, São Geraldo disse a eles, sabe por que vocês perdem todos os filhos que vocês têm? Porque vocês, além de não rezarem, de não serem bons católicos, vocês também mantêm um modo de vida entre vocês aqui pecaminoso. Vocês têm que mudar de vida, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, não fazer mais, e aí, então, Deus vai lançar a bênção sobre vocês. Eles fizeram tudo que São Geraldo disse, logo aquele casal começou a ter filhos sadios que sobreviveram, cresceram e não morreram mais. Outras vezes, ele chegava e dizia assim, esta criança permanecerá pouco tempo com vocês aqui na terra, porque em breve Deus a levará. E acontecia direitinho, pouco tempo depois a criança morria. E às vezes acontecia o contrário também. Pais que tinham crianças doentes, né? Ele dizia assim, esta criança não vai morrer, mas ela ficou doente por causa do pecado de vocês dois. Arrependam-se dos seus pecados e a criança, o filho de vocês, vai sarar. O casal fazia penitência, procurava emendar a sua vida, reformar toda a sua vida.
quando eles estavam já purificados dos seus pecados, a criança sarava e escapava da morte. Então, com isso, São Geraldo deixou claro, né, que muitas vezes, muitas doenças que os filhos têm é por causa dos pecados dos pais. E em Bonatti, Nossa Senhora também disse isso, lá onde ela apareceu para a menina Adelaide. Muitos pais têm os seus filhos doentes por causa dos seus pecados. E enquanto não fizerem penitência, seus filhos não sararão. E com isso, né, fica claro que há uma relação misteriosa, mas verdadeira, entre o pecado e os males do mundo, entre o pecado e as doenças também, né? São Geraldo também, uma vez, viu um barco de pescadores no meio do mar, quase afundando, batendo nas pedras. Ele rezou, viu as famílias na praia, né, todas desesperadas. Ele rezou, foi caminhando sobre as ondas do mar, que nem Jesus andando sobre as ondas do mar da Galileia, pegou o barco, puxou por uma corda, levou ele são e salvo para a praia e ninguém morreu. Fez uma coisa verdadeiramente incrível. E ele, na porta do seu convento, dava o pão, dava sopa, comida para os pobres, muitas vezes dava também na rua, como eu, nos anos 90, fazia, saindo toda sexta-feira, né, com sopa, leite, pão. Várias pessoas iam comigo, jovens do meu grupo de oração, e nós passávamos a noite inteira de sexta para sábado, dando comida para os pobrezinhos que a gente encontrava nas ruas daqui, de São José, de Caçapava, de Taubaté, etc., né? E São Geraldo fazia o mesmo. E Deus premiava a caridade de São Geraldo com milagres os mais incríveis. Um dia acabou o pão, né, no convento, não tinha mais farinha. São Geraldo pediu a Jesus no sacrário, né, que providenciasse mais farinha para fazer o pão. Apareceram sacos de farinha na porta do convento, sem que ele nunca soubesse quem ali os tivesse deixado. Outra vez, não tinha mais dinheiro para ele continuar dando pão, comida, ajuda aos pobres. Ele rezou diante do sacrário de Jesus, pedindo com muita fé, muito amor, que Jesus desse uma providência àquilo. Ouviu bater a porta do convento, foi lá. Quando chegou lá, haviam sacos de dinheiro deixados ali por alguém que ninguém nunca soube quem foi, e tinha exatamente o que São Geraldo precisava para continuar suas obras de caridade para com os pobres. Um dia, ele também pegou o pão que o irmão padeiro tinha acabado de fazer e foi dar aos pobres. O irmão padeiro viu aquilo e disse: irmão Geraldo, alto lá, pare de pegar esses pães aí, porque isso aí é para o jantar ou para o almoço dos irmãos da comunidade. Eu fiz a conta certinha e não tenho mais farinha para fazer mais. Ele dizia: irmão, não se preocupe, eu vou dar esse pão aqui aos pobres, e quanto ao pão dos irmãos do convento, nosso Senhor vai providenciar tudo, não precisa se preocupar. E daí ele pegou os pães que precisava, deixou um pouquinho lá na cesta, e o irmão padeiro resmungando: até parece que vai aparecer mais pão aqui, onde já se viu, esse irmão Geraldo me apronta cada uma, e agora na hora do almoço eu vou lá servir o pão, e o mestre superior vai me xingar, porque não vai ter pão para todo mundo, e eu vou tomar maior bronca, e o irmão Geraldo vai sair livre dessa, isso não vai ficar assim, e não sei o que, não sei, ele me paga, ele vai ver só depois. O irmão padeiro, chegou a hora do almoço, foi lá servir o pão para todo mundo, né? Tirou um pão, outro pão, 3 pães, 4 pães, 5 pães, 6, 10, 20, 30, 40, 50. Quando ele viu, tinha pão para todo mundo, sendo que na cesta só tinha uns 2 ou 3 que São Geraldo tinha deixado lá. Multiplicou o pão. Teve vezes também que ele pegava o pão, né, para dar para os pobres, e aí o irmão padeiro dizia: ó, só tenho 3 pães e não posso dar mais para você. Ele disse: irmão, me dá esses 3 pães aqui, eu vou lá na porta, vou dar o pão aos pobres, e o que sobrar eu trago de volta.
O irmão padeiro, né, falou, esse irmão Geraldo tá doido, só tem 3 pães. Não é que ele vai dar pão para esse monte de pobre que está aí na porta esperando? Ainda me diz ainda que vai trazer mais pão que sobrar aqui para a janta do convento. Esse irmão está doido. O irmão, o superior vai me xingar, vai me dar maior bronca. São Geraldo só me apronta coisas que vão me pôr em frio, não sei o que. Ficou lá resmungando. E São Geraldo lá na porta do convento, né, dando pão, dando pão, dando pão, dando pão. Quanto mais ele tirava, mais pão aparecia. Deu para todo mundo, ainda sobrou o cesto cheio, foi lá e entregou para o irmão padeiro. Ó, irmão, aqui está os pães que sobraram da entrega para os pobres. O irmão padeiro olhou dentro da cesta, E daí, a partir daquele dia, nunca mais ele brigou com São Geraldo, né? Viu que São Geraldo tinha feito o milagre da multiplicação, então toda vez que São Geraldo queria, né, os pães, ele dizia, tá aí, irmão, pode pegar. Eu sei que vai voltar um monte, né? Pode pegar, né? E está ali mostrando São Geraldo puxando o barco. Vê se dá para mostrar o milagre dele caminhando sobre as águas, né? Puxando o barco dos pescadores que estavam afundando, olha. Um milagre incrível, igualzinho Jesus no mar da Galileia. E Jesus não disse... Aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e até maiores das que eu faço. Tudo é possível para aquele que tem fé. Para o que não tem fé, né? Daí nada é possível. Mas para o que tem fé, como São Geraldo tinha, tudo era possível. Até fazer a água do mar endurecer ou ele, né, ficar tão leve sobre as águas do mar que não afundava, né? Então, vocês vejam que Deus é maravilhoso. E a história dos santos é maravilhosa, né? Como é uma desgraça grande do nosso tempo, esse protestantismo que entrou dentro da Igreja Católica e que tirou os santos do altar e que tirou os santos, muito pior, dos corações dos católicos. Quantos católicos têm os santos em baixa conta ou até em conta nenhuma? Né? E a gente vê isso se refletir, né, pertinho da gente. Quanta gente que não gosta da hora dos santos, que não faz a hora dos santos, porque acha que não precisa rezar para os santos, que os santos não podem nada, que os santos não significam nada, não tem valor nenhum, não tem poder nenhum. E isso é a principal doença do nosso tempo, né? Que infelizmente fecha as portas de tantas graças que a gente poderia receber pelas mãos dos santos e a gente não recebe porque a gente não tem fé, confiança neles, né? São Geraldo era tão abrasado, né, de amor a Deus, era tão unido com Deus na oração que levitava quando rezava. Os irmãos já sabiam, né? Quando São Geraldo demorava um pouquinho para vir para o jantar ou para alguma coisa, é porque com certeza ele estava em êxtase, voando, né, diante de Deus ou de Nossa Senhora, como São José de Cupertino. Eles tinham que amarrar uma corda, né, no pé dele, para quando ele começava a levitar, eles puxarem ele para baixo de novo. Porque ele começava a rezar, Madonna Mia, minha Nossa Senhora, e já começava a flutuar, já começava a levitar. Ia parar lá no teto da capela. Tinham que puxar ele com uma corda. Pode mostrar se der. Tinham que puxar ele com uma corda, né? Tão assim, seráfico, tão elevado, tão extasiado, tão estático ele estava, né? Quando ele saía na porta do convento, como vocês estão vendo aí, para falar de Deus, para falar do amor de Deus, ele se transfigurava, ficava tão abrasado de amor que seu rosto, né, empalidecia, ficava quase diáfano, parecia um anjo, um serafim. E não tinha coração, por mais duro que não fosse tocado, arrebatado pelas palavras dele, né? Tanto que os outros missionários do convento já sabiam, né? Quando eles não conseguiam nas missões converter um pecador, eles mandavam ele ir conversar com São Geraldo, que ali era tiro e queda.
Aquele pecador logo já aparecia lá na confissão chorando, e não era lágrima de crocodilo, não. Era lágrima sincera de dor por ter ofendido a Jesus. E a pessoa estava verdadeiramente remexida por dentro, né? Estava verdadeiramente desejosa, sedenta de mudar de vida, né? Por fim, São Geraldo, devido, né, à vida muito austera que ele viveu, também a compleição muito frágil dele, ele contraiu a tuberculose, né? Até foi numa peregrinação dele ao Monte Gargano, aonde São Miguel Arcanjo apareceu numa gruta lá na Itália, que tem um santuário muito bonito lá. Até a propósito, São Miguel, né, prometeu que todo aquele que fosse rezar no santuário dele no Monte Gargano, que teria assegurada a sua salvação eterna. E São Geraldo um dia foi com os jovens noviços do convento, né, para o santuário de São Miguel Arcanjo do Monte Gargano, e estando lá, né, rezou, teve orações profundíssimas, ardentíssimas ali, e foi justamente estando ali que ele teve a primeira hemotise, né, que é o primeiro vômito de sangue que sai do pulmão, quando o pulmão já está com lesões graves causadas pelo bacilo, né, da tuberculose. Ele voltou para o seu convento e um dia ele estava quase à morte, mas por obediência o superior dele disse assim: em nome da santa obediência, irmão Geraldo, eu vos proíbo de morrer esta noite. Precisas ficar vivo para fazer isso. E não é que São Geraldo, a virtude da obediência dele era tão forte, que naquele momento todo o mal-estar da doença passou, ele parece que recuperou as forças, levantou-se da cama, fez os serviços que o superior tinha mandado ele fazer. Quando ele já tinha terminado, aí o superior disse: agora vós podeis deitar-vos na vossa cama e a tuberculose pode voltar a vós. E aí ele deitou e a tuberculose reapareceu. Durou um certo tempo, e daí na véspera, né, do dia 16 de outubro, não me lembro agora o ano, ele recebeu o viático. Na madrugada do dia 16, ele teve a chamada melhora da morte. Seu semblante ficou de novo corado, como nos anos da sua juventude. Viram o olhar dele se iluminar, né, de uma forma assim toda especial. E daí ele, depois de uns momentos assim que esteve extasiado em contemplação, ele exclamou: La Madonna, la Madonna, la vedo, la vedo, la vedo. Era Nossa Senhora que tinha aparecido para ele de novo para recebê-lo na hora da morte. Quando Nossa Senhora foi se afastando, ele exclamou: ela já vai, ela já vai, ela já vai. E aí suavemente ele foi fechando os olhos e foi com Nossa Senhora para o céu. No mesmo instante, como aconteceu com Santa Rita, os sinos do seu convento todos tocaram pelas mãos invisíveis dos anjos, anunciando que São Geraldo já estava na glória do céu, feliz para sempre. A vida dele, a vida de Santa Marcelina, que deve ser linda, a vida de todos os santos, nos chamam à perfeição, nos chamam ao amor verdadeiro, a sermos verdadeiramente moradas vivas do Senhor, como São Geraldo era. Aquilo que foi dito de São João Maria Vianney: eu vi Deus num homem. Quando São João Maria Vianney falava de Deus com aquele amor, com aquele calor, né, abrasado do seu coração, com aquela fé ardente da sua alma, o mesmo se podia dizer de São Geraldo: eu vi Deus num homem. Aliás, quando ele falava de Deus na porta do seu convento aos pobres, as pessoas que iam lá ter com ele, quando as pessoas saíam, elas diziam umas para as outras: acho que vimos um anjo, acho que acabamos de escutar um anjo extraviado do céu na terra.
Achavam que ele já era um anjo, porque aquele seu aspecto, né, pálido, quase diáfano, aquele seu jeito abrasado de falar de Deus, né, o seu olhar, o timbre da sua voz, enamorado de Deus e de Nossa Senhora quando ele falava, aquela meditação, né, tão longa, tão profunda que ele fazia de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, a exortação que ele fazia das virtudes às pessoas, faziam com que as pessoas depois, quando saíam, dissessem, né? Acabamos de escutar um anjo extraviado do céu. Acabamos de ver um anjo. Que um dia todos possam dizer isso de nós também. Acabei de me encontrar com um anjo na rua. Acabei de escutar um anjo falando de Deus para mim no meu trabalho. Acabei de me encontrar com um anjo na saída da fábrica. Eu sento atrás de um anjo na minha escola, porque o que senta na minha frente me transmite Deus, irradia o amor de Deus para mim. Eu trabalho ao lado de um anjo no meu escritório, porque a pessoa que está lá trabalhando comigo, ela me transmite Deus, com o seu jeito de ser, com as suas palavras, com o seu olhar. Acho que eu trabalho com um anjo extraviado do céu também. Que digam isso de nós um dia. Né? Que os professores digam para você um dia, dei aula para um anjo. Que o seu patrão diga isso de você um dia. Eu tive como um empregado um anjo de bondade, um anjo de perfeição, uma pessoa que em todo momento, além de não me ser pesado, de não me processar, de não me botar na justiça, de não querer tomar o que é meu, ela falou de Deus para mim. Ela irradiou o amor de Deus para mim. Ela transmitiu para mim o amor de Deus. Eu sinto que Deus me ama. Eu conheci o amor de Deus naquela pessoa. Fui patrão de um anjo. Todos que conheceram São Geraldo na sua vida e que ainda restaram vivos para dar depoimento sobre ele, né? Sobre as suas virtudes heróicas, e até os que não viveram tanto, mas deixaram escrito, todos falaram: fui patrão de um anjo. O alfaiate, que era patrão de São Geraldo, escreveu isso. Fui patrão de um anjo. A mãe de São Geraldo dizia: fui mãe de um anjo. O bispo ruim lá para o qual ele trabalhou disse, né? Fui senhor de um anjo. No convento, todos os superiores disseram de São Geraldo: era um anjo. Fui mestre de um noviço santo, de um verdadeiro anjo. Que todos possam dizer isso de nós também um dia, né? Conheci um anjo, conheci um santo, vivi com um santo, conheci o amor de Deus através daquele santo, daquele homem santo, daquela mulher santa que foi sinal do amor de Deus para mim. E isso tudo nós seremos se nós formos moradas vivas do Senhor, como Santa Marcelina hoje pediu que nós fôssemos. E isso só é possível tendo uma vida de intimidade com Deus, de intimidade com Ele, com Nossa Senhora, pela oração profunda, pela meditação, pela união da nossa vontade com a do Senhor e fazendo aquilo que Santa Marcelina hoje nos recomendou muito bem, né? Repetindo aquilo que antes eu tinha dito: tirar os nossos olhos daquilo que a nossa natureza desordenada quer e colocar os nossos olhos nas coisas celestes, nas coisas santas. Jesus disse: onde está o teu tesouro, está o teu coração. E aonde você põe os seus olhos, ali é que está o seu tesouro. Por isso que tem algumas pessoas, né, que se perdem porque ficam cobiçando aquilo que o Senhor não quer para elas. E porque ficam pondo seus olhos, cobiçando aquilo que nosso Senhor não lhes quer, o seu coração logo se fixa naquele objeto, naquela coisa, e aí tudo
entra em desordem e a alma perde o amor de Deus, perde a predileção do Senhor. Então vamos pedir hoje a Santa Marcelina, a São Geraldo. Terça-feira foi o dia dele, né? Eu já amanheci com meu coração assim, pensando nele. A primeira pessoa assim, em quem eu pensei, assim que eu abri os olhos, foi São Geraldo. Hoje é dia dele, né? Eu vi esses dias, não sei na onde, uma coisa que dizia assim, sabe aquela pessoa que é a última na qual você pensa durante o seu dia? Provavelmente o seu coração pertence a ela. Aquela pessoa para a qual é o último pensamento do seu dia e o primeiro do seu dia, com certeza, seu coração pertence a ela. Se você já amanhece pensando em sensualidade, gente pelada, sexo, é porque seu coração quer isso aí. Se o seu coração já amanhece pensando em dinheiro, negócio, é porque o seu coração pertence a isso. Se o seu coração também já amanhece pensando em trabalho para ganhar dinheiro, é porque o seu coração é escravo do dinheiro. Aquilo, seja lá o que for, que você amanheça pensando e durma pensando, com certeza, seu coração pertence àquilo, né? Já se a primeira pessoa em quem você pensa quando você acorda é Deus e Nossa Senhora, e antes de dormir é neles que você pensa, com certeza é porque o seu coração já pertence a eles. Não tem outra, né? E isso é fato, né? Porque as pessoas enamoradas, né? Quem é a primeira pessoa na qual elas pensam quando acordam? No namorado, na namorada. E a última na qual eles pensam no fim do dia? No namorado e na namorada. Pode saber que é isso aí. Porque aonde está o seu tesouro, lá está seu coração, né? E, portanto, né? Se o seu olhar está posto em Deus, né? E não nos seus desejos desordenados, então tudo no seu dia vai caminhar de acordo com a vontade de Deus. E tudo que você vai fazer vai ser para a maior glória de Deus, vai agradar a Deus e vai te unir ainda mais com Deus. Porque o objeto, o escopo, o fim último de toda a sua vida, das suas ações do seu dia vai ser Deus e não você, o seu eu, a sua vontade desordenada. Então, isso que Santa Marcelina recomendou hoje é, digamos assim, a pedra de toque para você conhecer se os seus olhos estão postos em Deus e nas coisas celestes ou na sua vontade desordenada, no que não presta e no que é contrário à vontade de Jesus. É só você pensar, qual é a primeira coisa ou pessoa na qual você pensa quando acorda? É Deus ou é naquilo que você quer? Qual é a última coisa na qual você pensa? É Deus ou é aquilo que você quer? Antes de fazer alguma coisa, alguma ação, algum trabalho, empreender alguma coisa, em quem você pensa, para quem você pensa fazer aquilo? Para Deus, para Nossa Senhora ou para você? Ou para conseguir dar a você tudo o que você quer? Essa é a pedra de toque para você saber se o seu olhar está posto em Deus ou está posto em si e na sua vontade desordenada. Vamos pedir a Santa Marcelina, a São Geraldo, que sempre tiveram, né, o seu olhar em Deus, que eles virem o nosso olhar para Deus, para que, estando ali o nosso olhar, ali também esteja o nosso tesouro e com ele o nosso coração. Somente assim nós seremos grandes e verdadeiros santos, e que a obediência à vontade de Deus e da nossa Mãe